Olá a todos, bem-vindos de volta. A gente vai dar sequência às nossas aulas e começando com uma prática bem importante e que precede sempre as nossas análises de dados fluviométricos e até também dados de precipitação, que é a consistência. Então, antes de usar os dados, é bom você dar uma olhada se existem trabalhos anteriores ali que utilizem esses dados, ver com o padrão, né, de distribuição, comparar esses dados com estações vizinhas, com postos fluviométricos vizinhos, tanto de montante como para jusante, e ficar esperto porque às vezes a gente pode ter algum tipo de inconsistência. Então é muito importante fazer essa análise de consistência, mesmo que o banco de dados, assim, a ANA contrate empresas, né, que trabalham com estatística, fazem consórcios, para elas analisarem, né, o seu banco de dados, mas nada dispensa o seu trabalho, né, de olhar, conferir se os dados estão todos, se todos os dados fazem referência à realidade física da bacia, tá? Então, tomem cuidado com a consistência dos dados. Outro conceito bem importante que a gente está abordando é o de regime de descarga, né, que é a variabilidade temporal das vazões de determinado rio. E nessa série temporal a gente vai estar interessado em alguns parâmetros importantes, como a magnitude, a frequência, a permanência e a sazonalidade. A vazão, pessoal, é o volume de água que escoa em determinada seção transversal por unidade de tempo. E ela vai ser dada pela velocidade média da corrente pela área da seção transversal. O Para Entender a Terra, ele traz um exemplo prático e bem interessante sobre como a geometria da seção transversal e a velocidade do fluxo pode afetar o cálculo da vazão. No bloco diagrama aqui da esquerda, a gente tem representada uma velocidade média da corrente de 1 metro por segundo e a gente tem uma seção transversal de 10 metros de largura por 3 de profundidade. Então, estimando a vazão dessa seção transversal, a gente vai ter uma vazão de 30 metros cúbicos por segundo. Já aqui na seção da direita, a gente dobrou no bloco diagrama, dobrou a velocidade de escoamento, a velocidade média, para 2 metros, né, por segundo, e a gente triplicou a profundidade, que foi para 9 metros. Isso implica numa vazão de 180 metros cúbicos por segundo. Então, ou seja, a velocidade e também a geometria da seção influencia muito o cálculo da vazão. O hidrograma, pessoal, é um resumo, né, da variabilidade da vazão em função do tempo. E vai ter vários tipos de hidrograma. O hidrograma da série histórica inteira pode também ser de um ano, né? Um ano especial, que tem uma cheia ou um período prolongado de estiagem, e a gente quer representar isso. Então só vai ser um gráfico, né, que resume a variabilidade da descarga em função do tempo. Como vocês devem imaginar, medir vazão assim, não é uma coisa fácil, não é uma coisa trivial, e exige aí uma equipe técnica, né, assim, especializada, que conheça, né, os conceitos e saiba operar equipamentos como molinetes e até perfiladores, né, acústicos de corrente, como a DCP. Então é um processo caro que demanda aí mobilizar um pessoal que nem sempre está disponível, e as medições diretas de vazão também podem até ser perigosas, né? Por exemplo, num evento de cheia. Ninguém vai lá medir num evento de cheia assim absurda, vai medir a vazão do rio diretamente, né? Então, os hidrólogos eles desenvolveram um modelo chamado curva-chave para estimar vazões a partir de dados de altura da água. Então, as previsões de vazão pelo modelo da curva-chave, ela é feita da seguinte forma: se correlaciona, né, pares de dados de altura da água ou a cota pelas aquelas réguas, né, que ficam no barranco ali do rio, com vazões medidas diretamente. Então, a gente tem parâmetros conhecidos aqui no modelo, que é a vazão e a cota, e aqui tem parâmetros de ajuste, que é o A e o B, e a gente também vai ter um H0, que seria uma cota para a qual
a vazão seria nula. Então, a partir disso, a gente vai estimar um modelo que consiga ter uma boa aderência aí aos nossos pontos, né, que são as vazões medidas em campo. Já a curva de permanência, ou a curva de duração, né, de determinada vazão, é a relação entre a frequência com que ela é igualada ou excedida. Então, a gente vai ordenar todas as vazões, né, de ordem decrescente e associar a cada observação a frequência de excedência, onde m vai ser a ordem e n vai ser o número de observações. Já o tempo de retorno vai ser o tempo médio em que ocorre uma cheia de certa magnitude. Aqui no exemplo do Para Entender a Terra, ele dá um gráfico, né, de cheias anuais e tempo de recorrência. E aqui a cheia de 1.800 metros cúbicos por segundo tem um intervalo de recorrência de cerca de 12 anos. Ou seja, a cheia ocorreu uma vez, ou ela ocorre uma vez em cerca de em 12 anos em média. Então, pessoal, por que é importante destacar em média? Porque uma cheia que a gente espera ela para 12 anos, ela pode ocorrer 2 vezes em anos seguidos, em anos consecutivos, né? Então, já é uma medida probabilística, né? Então a gente tem que deixar isso claro. Então, o cálculo, né, do tempo de retorno vai ser o número de anos da nossa série histórica mais 1 dividido pela ordem. Tá? Então, as cheias anuais elas são ranqueadas, né? A gente vai extrair as cheias anuais, elas vão ser ranqueadas e a maior cheia vai ter ordem 1. E o Charlton ele também destaca que as séries temporais, né, que são consideradas para o cálculo do tempo de retorno devem ter no mínimo 30 anos. E aqui do lado direito é o rio Ipanema, né, que atualmente, enquanto eu gravo esse vídeo, já vitimou várias famílias aqui no interior do estado de Alagoas, cidade de Santana do Ipanema, que ultrapassou, na verdade, a cota de inundação e teve várias famílias, né, tiveram que sair, teve muitos prejuízos nessa cidade, Santana do Ipanema. Então, fonte aqui do G1. Os sedimentos em suspensão, a gente vai, a partir deles, né, a gente vai estimar o transporte diário, tonelada por dia, que é dada por essa relação. Mas só que tem uma coisa, esse tipo de informação, ela é bem escassa, né? A gente tem só dados pontuais. Então, lembre quando eu falei da vazão, né? Que o pessoal utilizava a curva de descarga líquida, né? Para estimar vazões. Tem até alguns trabalhos que tentam relacionar vazão ao transporte, né? De sedimentos do rio. E a partir disso fazer algumas extrapolações. Mas enfim, para fazer isso você primeiro precisa converter, né, também os dados em tonelada por dia, que é dado por essa expressão. Então, a descarga sólida, né, de sedimentos em tonelada por dia é igual a uma constante de convenção, que o Carvalho explica, né? E vazão pela concentração de sedimento de suspensão em miligrama litro ou ppm, né, partes por milhão. Então, a partir dessa equação, a gente vai poder estimar a descarga sólida, né, em tonelada por dia daquele rio que a gente for analisar, certo? Então, próxima aula a gente vai ver aí como adquirir os dados e estar fazendo essas análises, beleza? Era isso aí, que tem as referências. Então, vamos lá. Valeu, tchau.